O que já era um caso brutal e revoltante acaba de ganhar um capítulo ainda mais desesperador. Uma família vive momentos de puro terror enquanto procura por uma criança que foi sequestrada pelo mesmo homem acusado de esfaquear a ex-companheira grávida. O medo, a angústia e a incerteza tomaram conta não apenas dos familiares, mas de toda a comunidade que acompanha aflita cada nova informação. Segundo relatos, o suspeito já havia demonstrado extrema violência ao atacar a mulher, que estava grávida, em um crime que chocou pela crueldade. Agora, a situação se agrava com o desaparecimento da criança, aumentando ainda mais a tensão e o sentimento de urgência. A família, desesperada, faz apelos emocionados para que qualquer pessoa que tenha informações procure imediatamente as autoridades. Cada segundo importa. Cada pista pode ser decisiva. As buscas foram intensificadas, equipes policiais trabalham incansavelmente e a população se mobiliza nas redes sociais na tentativa de ampliar o alcance das informações. O clima é de comoção e revolta. Como alguém capaz de um ato tão violento pode agora estar com uma criança indefesa? Essa é a pergunta que ecoa entre vizinhos, amigos e todos que acompanham o caso. Enquanto isso, parentes enfrentam a pior das aflições, a de não saber onde está a criança e em que condições ela se encontra. O medo do que pode acontecer aumenta a cada hora. A esperança, porém, ainda resiste. A família acredita que a divulgação do caso pode ser fundamental para um desfecho positivo. Este não é apenas mais um caso policial. É uma história marcada por violência, dor e, acima de tudo, pela urgência de salvar uma vida inocente. A mobilização é geral e o apelo é claro. Qualquer informação pode fazer a diferença. A cidade inteira acompanha, apreensiva, e enquanto as buscas continuam, uma família espera angustiada pelo momento mais aguardado, o reencontro seguro com a criança. Vamos lá, gente. Agora a gente vai entrar no caso, um dos casos mais graves, e desse ano certamente é. Um homem que tentou matar a ex-companheira. Ela já estava grávida de um outro relacionamento. Ela foi esfaqueada, gente. Isso aconteceu em São Manuel do Paraná. Ela foi levada para Cianorte. E aí o que aconteceu depois? Ele sequestrou uma criança de apenas 8 anos de idade. Apenas 8 anos. O J. Júnior e o Elvis Marçal estão acompanhando esse caso, foram para lá para trazer todos os detalhes para a gente. E eles foram na casa onde o crime aconteceu. Põe no ar. Essa é a casa onde o crime de tentativa de feminicídio aconteceu. A vítima de 32 anos estava justamente sentada nesse sofá na área da casa quando foi surpreendida por Daniel. De acordo com o que ela conseguiu contar às autoridades, Daniel chegou e encontrou o portão cadeado, fechado, não conseguiu abrir. E ele se aproveitou da altura do muro, que tem aproximadamente 1,60 m a 1,70 m, e acabou conseguindo pular. Por conta da gestação, ela não teve tanta mobilidade assim para conseguir a tempo se trancar dentro de casa. E também não imaginava que isso viria a acontecer. Quando ela se deu por conta, Daniel já estava muito próximo dela, com a faca, e atingiu primeiro no abdômen, para depois desferir o segundo golpe na altura do tórax. Depois disso, ele volta, pula o muro e sai correndo aqui dessa rua que fica na região central de São Manuel do Paraná, e desde então não foi mais visto. Vizinhos contam que foi desesperador escutar o grito da gestante pedindo por socorro sem saber eles o que estava acontecendo. O Jota está acompanhando toda essa história, ele foi nos principais pontos para você entender o que está acontecendo. O primeiro, ele foi na casa lá onde o crime aconteceu, onde a ex-mulher do Daniel Luiz Ferrari foi esfaqueada por ele. Foi lá na casa primeiro. Aí, horas depois, hoje de manhã, isso aconteceu ontem, era por volta das 11h30 da manhã. Só para você entender, por volta das 11h30. Aí ele fugiu e descobriram que ele estava com uma criança de apenas 8 anos no carro. Um Del Rey azul. Foi a informação que a polícia militar tinha. Aí a polícia começa a vasculhar. Hoje de manhã, 6h30, 7 horas da manhã, a polícia tem informações de um carro abandonado numa área rural.
O Jota também foi até lá e traz os detalhes do que a polícia estava fazendo naquele local. Põe no ar. Prestes a completar 30 horas do sumiço do autor de uma tentativa de feminicídio, raptando uma criança. E até agora não há nenhuma informação a respeito do paradeiro desse homem. A última notícia é que o carro que ele usou na fuga foi encontrado nessa região de mata, aqui em São Manuel do Paraná, no extremo noroeste do estado. Para cá ele veio depois de esfaquear a ex-companheira que está grávida de 7 meses. A busca da polícia está nessa região. E o foco é, de alguma maneira, encontrar com vida e bem a menina de 8 anos sequestrada por ele. E agora, para você ter uma ideia, gente, de qual é a região que a polícia está mapeando. Põe aí no mapa pra gente, na tela. Olha só, o ponto vermelho foi onde o carro foi encontrado. Ali é São Manuel do Paraná, onde o crime aconteceu. Olha o tanto de área verde que ele pode ter fugido. Ou será que ele teve carona para algum lugar? O que será que aconteceu? Inclusive, falei hoje mais cedo com o delegado do Tigre, que foi acionado também para prestar apoio na forma de inteligência. A inteligência do Tigre, o Tigre que atua com sequestro, com rápido, com refém, né, com cárcere privado, eles estão também mapeando essa região. E aí, a dúvida é, ele teve ajuda? Ele está no meio do mato? Ou de alguma forma ele conseguiu chegar a outras cidades? Olha o jeito que é estrada rural ali na região. É essa aí, ó. E aí é Paraíso do Norte, 8 quilômetros dali. 8 quilômetros dali, Paraíso do Norte. E aí, o trabalho da Polícia Militar, nossas equipes acompanhando o trabalho o tempo todo, o carro Del Rey que foi encontrado. Mas por que ele abandonou esse carro na área rural? Por que ele quis ficar com essa criança de 8 anos? Quem é essa criança de 8 anos? Ela presenciou o crime? Ela não presenciou? São as dúvidas que a polícia estava analisando para trazer todas essas informações. E aí o que a gente sabe até o momento? Tem a foto dele aí, produção, pra gente colocar? Mostrar pra você quem é o homem. Daniel Luiz Ferrari. Tira o letreiro aqui pra mim, o GC, por favor, pra mostrar que ele já foi preso. Tá ali, ó. Tá ali, ó, com algema. Já foi preso. E sabe por quê? Sabe por quê que ele já foi preso? Porque num relacionamento anterior, ele também quase matou uma mulher que estava grávida. Várias passagens pela polícia o Daniel tem. E ele já estava separado dessa mulher que está hospitalizada agora há mais de um ano, cerca de um ano. Ela já estava, depois disso ela entrou num outro relacionamento, engravidou desse outro relacionamento. E ele foi até lá e tentou matar essa mulher. E como eu falei, se não bastasse, ele está há mais de 30 horas com uma criança de 8 anos de idade. E aí, nós descobrimos que essa criança é filha da que seria a atual namorada do Daniel. Ou seja, por que ele fez isso? Se ele já estava num outro relacionamento, a outra mulher dele, que foi esfaqueada, que está no hospital ali de Cianorte, também já estava em outro relacionamento. Não faz sentido. E aí, além disso, ele sequestra. O Tigre falou que como ele tinha um relacionamento com a mãe dessa criança que está aparecendo aqui, que é a que está desaparecida, que não seria sequestro, é subtração de menor. É só uma palavra diferente. Mas o crime é o mesmo, tá? Ele pegou uma criança que não tem parentesco com ele. Não tem nenhum parentesco, não é filha dele. Ele levou essa criança embora, gente. E são mais de 30 horas que a polícia está tentando localizar esse homem. Usou drone, está usando os cães farejadores para tentar localizar. E é uma família que está desesperada. Bitar, mas como é que ficou o caso da mulher que foi esfaqueada? A gente vai te contar agora, porque o Jota foi até o hospital para trazer os detalhes para a gente. A vítima desse crime está internada aqui nesse hospital há mais de 24 horas. Nós acabamos de receber a atualização do estado de saúde dela.
permanece internada na UTI estável, depois de ter passado por uma cirurgia complexa. De acordo com a equipe médica, esse procedimento cirúrgico precisou ser muito bem estudado antes de realizado por conta das condições dela, gestante de 7 meses. De acordo com informações, tanto a cirurgia foi um sucesso, como também a recuperação está sendo vista por bons olhos, ou com bons olhos, pela equipe médica, que tem a expectativa de que ela possa se recuperar. Tanto ela quanto o bebê estão sendo monitorados minuto a minuto. E a próxima avaliação deve ser feita ainda no dia de hoje. O Jota vai trazer ainda mais detalhes para a gente. Ele circulou, foi para Cianorte, foi para São Manuel do Paraná, foi para outras regiões fazer essas buscas. Está trazendo todos os detalhes para a gente. Daqui a pouquinho ele vai trazer mais detalhes ainda. Ele conversou com várias pessoas que vão fazer a gente entender o que aconteceu. Qual seria essa motivação? O que está sentindo essa família que teve uma criança sequestrada? Uma criança que não tinha nada a ver com essa história. A mãe deixou a criança com esse homem, com o Daniel, porque ele pediu para ela ir no mercado pegar um cigarro para ele. Ele vai lá, pega essa criança. Ou seja, a gente está falando aqui de crime premeditado, que pode ter sido premeditado, porque ele pega essa criança de dentro de casa, coloca no carro, vai até a casa da ex, esfaqueia ela, tenta matar ela, que está grávida, e foge com a criança. Ou seja, ele pegou a criança antes do ataque à ex-mulher dele. E aí? Onde está o Daniel Luiz Ferrari? A família está desesperada. Eu vou te trazer todos os detalhes, cobertura completa aqui no Cidade Alerta. Você sabe, jornalismo de verdade, com responsabilidade, com credibilidade. A gente vai te contar tudo o que o Jota descobriu até agora neste caso que está chamando a atenção de todo o estado. Isso eu não falar do país, tá? Eu não falar do país, porque uma situação dessa é muito difícil acontecer e, tá acontecendo aqui na nossa região. Vamos seguir aqui no caso que está chamando a atenção. E o J. Júnior conseguiu conversar com o pai do Daniel Luiz Ferrari, o pai do suspeito. Suspeito não, né? Do sequestrador. Tá com essa criança de 8 anos. Ele foi até lá, foi até a casa dessa família, conseguiu conversar com o pai. A gente traz em primeira mão para você aqui no Cidade Alerta. Põe no ar. Foi surpreso o comportamento dele ou ele é um homem tranquilo? Era meio tranquilo, mas sabe como é que é? Não é muito tranquilo, é feio. Meio nervoso. Agora o errado é só ele. É que a gente falou, vamos lá conversar, porque para saber, ele não apareceu, não deu sinal de vida. Disso não. A gente sabe nem notícia, nada, não tem. Ligação nenhuma. Ele levou o celular? Ninguém sabe onde está o celular dele, não. A única coisa que eu sei dele é que o celular dele estava sem chip, né? Ah, tá. Quando ele usava o meu. Tô vendo que o senhor está bem assim preocupado, mas fica, né? Quem é que não fica, né? Tá aí, quem não fica, mas você viu lá que a mãe do suspeito atrás queria mudar um pouco as respostas ali do marido. É claro que tá todo mundo aflito, eu não vou julgar essa família, esse pai, essa mãe, porque o que o filho deles fez é reprovável, é um crime, mas eles são senhores de idade. É claro que ali a gente borrou o rosto deles para não ficar mostrando, mas olha, o que a gente tá trazendo aqui para você são todas as informações em primeira mão. J. Júnior está acompanhando tudo. Eu já vou trazer ele, inclusive, ao vivo aqui no Cidade Alerta. E ele está com uma pessoa lá que é um ponto principal também dessa história. Uma das pessoas mais importantes desse caso está ao lado de J. Júnior. Mas antes disso, eu quero trazer a entrevista da moradora de São Manuel do Paraná. O Jota encontrou ela no hospital, na frente do hospital, onde está a mulher grávida internada. E ela conta que conhece o suspeito. Vamos ver. Conhece o Daniel? Conheço. Ele é um homem tranquilo, já deu para entender. Eu acho que é droga, né? É. Ele é tranquilo quando ele tá trabalhando, tá sossegado. Eu acho que aí ele usou a droga, aí o homem se transforma. E mesmo assim não dá para imaginar que ele faria uma coisa dessa. Não. Agora, a preocupação é com a menininha que tá com ele. 9 anos, né? Também de uma conhecida da senhora ou não? É conhecida.
São umas venezuelanas. Isso. As dizem que ele namora a irmã da menininha. Isso. E ele aproveitou a mulher, a namorada que estava lá e a menininha, pediu pra namorada ir não sei aonde lá buscar um cigarro pra ele. Enquanto a mulher foi lá, a menina foi lá buscar o cigarro, ele entrou, pulou o muro lá da ex e fez o serviço, catou a menininha antes da mulher chegar e pulou no carro. Nós estamos indo para lá porque a polícia está lá. Vamos torcer para que tudo termine bem, né? Que a menina seja encontrada. Sim. Tá aí, o Jota conversou com essa mulher, falou, e pode ter sido droga também. Pode ter sido droga. Mas fica o suspense, fica a dúvida no ar. Para onde o Daniel Luiz Ferrari levou essa menina de 8 anos de idade? Para onde ele foi? A polícia vasculhando em tudo, ali na região de mata, não encontrou ainda. Ele tá no meio do mato, ele não tá. Ele teve ajuda para ir para outro lugar? Conseguiu carona de alguém? Enganou alguém? E a criança, como é que essa criança tá? Não é filha dele. Não tem grau de parentesco. Não tem nada. E claro, ouvimos também a Polícia Militar do Estado do Paraná, que está acompanhando esse caso, está fazendo as buscas pelo Daniel, e o Major Jimenez falou também o que já foi possível nesse momento. O que consta de boletins anteriores de passagem pela polícia desse autor dos fatos, realmente no que toca à violência doméstica. Inclusive com relação a essa vítima de ontem, no ano passado ele teve 2 boletins e ele tem outras situações envolvendo outras vítimas também, outras mulheres no passado. Esses boletins certamente vão tramitando, virão um processo lá no fórum. Já havia sido decretada uma medida protetiva contra esse autor em face da vítima de ontem. Contudo, nosso sistema consta que ele não havia sido cientificado dessa medida protetiva. A família dessa criança que foi levada como autor é de origem venezuelana e mora ali nas proximidades também de onde ocorreram os fatos. Então, nós estamos utilizando inicialmente o drone que nós temos aqui na nossa região, já foi empregado ontem à tarde, estava sendo empregado agora durante o dia também. A nossa equipe de operações com cães está no local, porque foi fazer um trabalho com o nosso cão de busca de odores, busca de pessoas, está atuando, pegando roupas dessas pessoas, enfim, e fazendo buscas nas matas existentes. Essa é uma grande dificuldade. A região tem muitas matas, tem proximidade com o rio, isso dificulta bastante o trabalho. Nós fizemos um acionamento do nosso comando de aviação, acionando a nossa base que fica em Londrina. Uma aeronave chegou a decolar de lá, mas devido ao tempo hoje estar ruim, estar instável, eles preferiram retornar para o ponto de origem, não teriam como deslocar até o local devido às intempéries no momento. Põe a foto dele aí de novo. Põe a foto dele aí de novo, do Daniel Luiz Ferrari. Eu quero da criança também. Quero a foto da criança também. Põe os dois aí na tela para você que está assistindo o Cidade Alerta. Tem aquela outra foto que é um pouquinho melhor dela? Se tiver. Se tiver, olha aí, ó, a foto dos dois. A foto dos dois que você está vendo aí nesse momento. A polícia está procurando o Daniel Luiz Ferrari. E nós estamos procurando essa jovem menina de uma família venezuelana. Eu já estou aqui, gente. Eu tenho que ver só com a minha produção ali. Eu já tô com o Jota aqui com a família. Então, a gente vai testar aqui o áudio para falar com o Jota ao vivo. Vocês vão fazendo o teste aí, pessoal, enquanto eu vou falando aqui das situações. Assim que meu diretor falar, ó, tá tudo certo, tá ok, que acho que tem que mudar ali a tela, né? Porque a tela do Jota aqui, para mim, ela tá de lado e a gente já vai trazer as informações. Não posso colocar o Jota de lado aqui na tela, mas ele está... O áudio já está certo, a gente só vai corrigir a tela. É eu que tenho que fazer isso aqui, produção? Aqui para mim não... Ah, tá. É o Jota lá que tem que fazer. Se o Jota estiver me ouvindo, não sei se ele está me ouvindo, precisa mudar a tela, o Elvis que está segurando para ele, precisa mudar a tela, inverter a tela, porque a gente está vendo eles aqui de uma forma reta, assim, né? Vamos ver se a gente consegue. O Elvis está tentando ali fazer essa conexão. Eu tô vendo ele aqui, gente. Eu tô vendo o Jota aqui, ele tá ao lado da família, uma família que já... Gente, o semblante dessa família é de tristeza absoluta do que está acontecendo lá. Tá chovendo muito e a gente tá falando aqui com o Elvis. A produção tá falando com o Elvis Marçal, nosso repórter cinematográfico, e a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho.
Esse aí é o Daniel Luiz Ferrari. Essa criança ao lado dele é uma criança de 8 anos que foi sequestrada. Tudo o que aconteceu. Agora o Jota está ao lado, sabe de quem? Da mãe dessa menina. Da possível atual namorada do Daniel. E ele levou essa criança. Ó, peraí que eu acho que vai dar certo. Eu acho que tem que... Ó lá, agora foi. Agora foi. Agora foi, ficou de lado. Deixa eu ver se eu consigo tirar o meu rosto daqui. Mas eu tô vendo o Jota certinho, produção. Vocês estão vendo aí, né? A minha produção tá vendo. Para trazer o Jota ao vivo, ele já está com essa família. Aliás, são 3 mulheres que estão ao lado dele. A mãe dessa criança, talvez a avó, a tia. Está com todos eles na casa de onde o Daniel tirou essa criança. Fala comigo, meu diretor, para eu saber se a gente já vai poder chamar o Jota. Ó, o Jota tá lá, ó. O Jota tá lá, agora sim. Pode trazer aqui, o Jota vai trazer todos os detalhes pra gente. E bem na hora caiu aqui. Bem na hora. Bem na hora deu para reconectar aqui. Bem na hora. Vamos tentando. Vamos tentando. É o seguinte. Nós sabíamos que isso podia acontecer. Nós tínhamos essa ideia. Porque é um lugar longe. O Jota tá ali ao vivo com a mãe dessa criança. E a gente sabia que era um local de sinal que é bem ruim por causa da internet. Lá também não tem nem... na casa ali não tem Wi-Fi para a gente pegar, para a gente poder conectar. É só o sinal do celular mesmo. A gente sabia que isso podia acontecer. E nós, claro, conversamos com o Jota e ele antecipou a entrevista com essa mãe. Ele conversou com ela lá na casa. E como a gente não está conseguindo ainda conectar com o Jota, eu vou chamar a entrevista que ele fez com a mãe anteriormente. Eu chamo essa entrevista e logo depois a gente tenta falar ao vivo com o Jota de novo. Foi a entrevista aí com a mãe dessa criança, no ar agora no Cidade Alerta. E nós estamos aqui na casa da garotinha de 8 anos, que acabou sendo levada pelo Daniel. A mãe, ela está no colégio porque foi conversar, né, com os responsáveis que pediram para que ela fosse lá. E aqui nós estamos com a avó dessa criança. Ela se chama Mirax, venezuelana. Sim. Tem um sotaque ainda muito forte, né, por conta da língua nativa. E está bastante emocionada, triste e preocupada, né? Bastante, bastante. Eu lo que quero é que aparezca mi nieta, que aparezca sana y salva. Eso es lo único que yo le pido a ese hombre que me entregue esa niña. Mira, ella es la mamá, ella es la madre de la filha, sí. Ella es mi hija, otra hija. Tá difícil para você? Difícil, sim. Eu todavía não consegui nada, minha filha. Alguma notícia? Não. Essa é a mãe, ela está explicando que o Daniel pediu para que ela fosse com a criança até a casa dele, que fica perto aqui, para ver uma bicicleta para a menina. Chegando lá, ele deu R$20 para que ela fosse até o mercado, comprar algumas coisas para ele, cigarro, bebida. Quando ela voltou, já não estava mais ninguém ali, nem Daniel, nem a filha dela, que continua desaparecida. Essa é a entrevista que o Jota fez anteriormente. Ele está ali, inclusive, com a gente. A gente está tentando falar com ele aqui. Estou até tentando conectar de novo. Que lá está uma situação difícil da gente conseguir falar com o Jota. Sabe o que eu queria, gente? Que a gente recuperasse o que o Jota fez lá na frente da casa onde o crime aconteceu. Sabe? A gente tem aí, né? O Jota foi até a casa onde o crime aconteceu e falou exatamente como o Daniel Luiz chegou lá na casa, viu que ele não ia conseguir abrir o portão estava trancado, ele pula o muro para esfaquear a ex-mulher dele. Vamos ver. Essa é a casa onde o crime de tentativa de feminicídio aconteceu. A vítima de 32 anos estava justamente sentada nesse sofá na área da casa quando foi surpreendida por Daniel. De acordo com o que ela conseguiu contar às autoridades, Daniel chegou e encontrou o portão cadeado, fechado, não conseguiu abrir. E ele se aproveitou da altura do muro, que tem aproximadamente 1,60 m para 1,70 m, e acabou conseguindo pular. Por conta da gestação, ela não teve tanta mobilidade assim para conseguir a tempo se trancar dentro de casa. E também não imaginava que isso viria a acontecer. Quando ela se deu por conta,
Daniel já estava muito próximo dela, com a faca, e atingiu primeiro no abdômen, para depois desferir o segundo golpe na altura do tórax. Depois disso, ele volta, pula o muro e sai correndo aqui dessa rua que fica na região central de São Manuel do Paraná, e desde então não foi mais visto. Vizinhos contam que foi desesperador escutar o grito da gestante pedindo por socorro sem saber eles o que estava acontecendo. Gente, é o seguinte, a gente ficou sabendo que lá em São Manuel do Paraná estava sem luz. Por causa da chuva, ficou sem luz. O J. Júnior está aqui de novo, conectado comigo. Vamos ver se a gente consegue falar com ele agora? Ele está aqui na tela comigo, na tela do Cidade Alerta. Jota, se você estiver me ouvindo, prioridade é tua, você está com a família aí. E como é que está o caso, meu amigo? Vamos lá, Vitor. Conseguimos conexão para a gente fazer esse apelo importante. Por isso nós estamos na casa da garotinha de apenas 8 anos de idade que foi raptada, sequestrada pelo Daniel Ferrari, que está sendo procurado. Aqui nós temos a Niox, que é a mãe dessa garota, a Mirax, que é a avó. E a criança, inclusive, tem o mesmo nome da avó, foi uma homenagem da mãe feita pela avó. E a Kimberly, que é a tia. A Kimberly está ajudando a gente a se comunicar, porque ela entende melhor o português, né? E acaba facilitando a nossa conversa. Mas deixa eu falar com a Nhoque a respeito da filha. Obviamente, o coração está apertado. Sim, um pouco apertado, já não se passa minha filha, creo que parece muito grande, sim, não se habla de verdade. Sim, por favor, este homem, seu coração me entrega a minha filha. Aqui está todo mundo emocionado. A avó já chorou muito aqui com a gente, porque é uma dor muito grande. Yo lo único que le pido a Dios y le pido a ese hombre que me regrese a mi nieta, que la regrese sana y salva. Que es un dolor muy grande que nosotros estamos pasando. Esto es horrible, saber si está bien, si no está bien, si le ha hecho algo, si mi niña comió. Es una angustia demasiado fuerte. Só a partir dela, que pelo que eu entendi, ela disse que está muito difícil, está doendo muito e pede para que ele devolva a criança. Ela está falando que estamos muito doloridos, muito frio, muito por esse homem que levou a minha sobrinha. É muito doloroso o que estamos passando. Aí estamos pedindo a Deus que toque o coração dele para que pueda soltar e minha sobrinha se sana e salva, em nome de Deus. Muito bem. O Vitor, a gente conversava um pouco mais, aqui antes da participar contigo. A Niox, que é quem estava namorando o Daniel Ferrari, contou que eles se conheceram há alguns meses. E a Mirax, que é a menininha, foi a primeira vez que eles se encontraram. Foi assim, ela estava em casa, recebeu uma mensagem dele no celular, falou, traz a menina, que eu tenho uma bicicleta para dar de presente para ela. E daqui onde nós estamos, que é a casa dessa família venezuelana, da menina, fica uma quadra e meia, cerca de 30, 50 metros. Então daqui ali o deslocamento foi rápido, ela leva a filha, né, para poder ganhar esse presente, a bicicleta. Chegando lá, ele pega R$20 e dá para que ela vá até o mercado, ele já fica um pouco mais distante, tem que pegar a avenida, ir para a avenida da cidade, comprar para ele cigarro e algumas outras coisas. Quando você volta, não tinha mais ninguém. Não, quando ela voltou, já eu ia morar com minha filha. Só, o que tinha ali quando você voltou? Tinha aquela mulher sendo socorrida? Você chegou a ver isso? No, ela pasaba hace antes de minha mãe, pero quando eu voltei já não estava. Ela disse que avisaram que a criança tinha impressão. Ela pensou que a criança estava deitada, mas quando ela voltou, já não estava. Entendi. Vocês se conheciam há quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo você conheceu? Já tem como 2 meses que conheci. 2 meses? Sim, 2 meses. E ele nunca demonstrou assim, um comportamento agressivo com você? Não, nenhum comportamento. Você sabia do passado dele, onde estavam se conhecendo? Que era início de namoro, né? Não, nunca comprei o passado dele. Então, nós conseguimos mais informações sobre o passado desse homem, Daniel.
Daniel estava fazendo uso de tornozeleira, mas o equipamento já não estava funcionando há pelo menos 3 dias. E nem por isso ele, mesmo sabendo da situação, procurou as autoridades para poder regularizar. A tornozeleira eletrônica era por conta de uma prisão dele. Ele ficou na cadeia por 5 anos aproximadamente, por conta de envolvimento com tráfico de drogas e suspeito de ter cometido um homicídio. Essas são informações novas que ele confidenciou, contou para a própria Nhoque, que é a mãe, né, da menininha, que é a Mirax, né? A Mirax, e por que ele tinha ficado preso. Além disso, tem a questão da violência doméstica contra o Mauê também. Aqui, obviamente, dormir, ninguém está dormindo depois do que aconteceu. Se alimentar, muito difícil, mas essas 3 mulheres que estão na casa estão demonstrando muita força, porque aqui na residência também tem outras crianças. E essas crianças estão sentindo também a falta da menininha de 8 anos. E por mais que eles ainda não entendam ao certo o que está acontecendo, eles percebem a preocupação, a tristeza dessas 3 mulheres. A gente está com uma foto autorizada, uma foto nova, que mostra bem, né, essa criança, e o apelo é para que, se alguém viu, possa ajudar. Né? Pedir para que alguém viu, né, que possa ajudar. Sí, que si te pido que si alguien más que te pueda ayudar. Le pido que por favor alguien le pido para ver si alguien vio a mi filha, para que esté conmigo, o con mi familia, por favor. Está muito difícil. Vamos tentar ficar forte ali. Você tem mais uma criança, é isso? Você tem quantos filhos? Não, tenho 5 filhos. 3 aqui e 2 na Venezuela. 2 na Venezuela. E eu vi que tem um maiorzinho aqui, que ele já fala bem o português, acho que é o que está mais sentindo, né? Só isso. Sim, ele fala. Você está ouvindo aí o que fala a família? A gente está ouvindo, o áudio está bem ruim, você está percebendo que é isso, que é uma chamada de WhatsApp, está chovendo bastante, não tem luz lá naquela cidade. O Jota está com a família dessa criança que foi sequestrada, atualizou um pouco antes o estado de saúde dessa mulher que foi esfaqueada por ele. Mas o que eu percebi ali são só mulheres na casa, né? Que deu para dar essa noção, assim, o homem que tinha ali às vezes era o Daniel. O Daniel que acabou sequestrando essa criança, que o primeiro contato que eles tiveram foi agora. Aí ele dá R$20 para a atual namorada. Ó, vai lá no mercado, compra um cigarro para mim, compra mais alguma coisa. Quando ela volta, eles não estão mais lá. Eles não estão mais lá. E aí? Aí a polícia é acionada. Só que depois que ele pega essa criança, ele vai até a casa da ex-mulher, pula o muro, esfaqueia ela e foge com essa criança. É sequestro. Não é só a subtração de menor, é sequestro. E agora, põe a foto de onde estava o carro, por favor. Pessoal que mora na região de São Manuel do Paraná, pode conhecer mais a região, deve estar acompanhando aqui o Cidade Alerta, pode nos ajudar também. Quais são os pontos ali, às vezes um ponto enfim, de fuga, Paraíso do Norte, outra cidade próxima ali, porque fica cerca de 8 quilômetros, gente. Da onde ele abandonou o carro, fica cerca de 8 quilômetros para chegar na próxima cidade. E isso quem me falou foi o policial civil, o delegado do Tigre, que está acompanhando essas investigações. Ou seja, esse homem ou teve ajuda de alguém para ir para outra cidade, porque ele não ia ficar 8 quilômetros andando com uma criança no meio da noite, porque o carro foi encontrado ainda, era quase madrugada, 6h30 da manhã. Estava clareando, mas ele já deveria ter abandonado ali fazia um tempo. Ele ia andar 8 quilômetros com essa criança? Ninguém viu para onde ele foi? Ou ele teve ajuda? Ele foi para algum lugar com a ajuda de alguém. E esse alguém, às vezes ele conseguiu uma carona, esse alguém vendo agora a imagem dessa criança, a imagem dele, pode ligar para a polícia para denunciar onde ele está. Para onde ele foi levado, quem levou ele. Porque esse homem não é só perigoso pelo fato dele ter passado com tráfico de drogas. O Jota trouxe ali, também pode ter passagem por homicídio, uma tentativa de feminicídio com uma outra mulher grávida, agora já tentou matar a ex-mulher e sequestrou uma criança. Vamos ouvir de novo
o que disse a mãe dessa criança sequestrada por J. Júnior. Põe no ar. E nós estamos aqui na casa da garotinha de 8 anos que acabou sendo levada pelo Daniel. A mãe, ela está no colégio porque foi conversar, né, com os responsáveis que pediram para que ela fosse lá. E aqui nós estamos com a avó dessa criança. Ela se chama Mirax, venezuelana. Sim. Tem um sotaque ainda muito forte, né, por conta da língua nativa. E está bastante emocionada, triste e preocupada, né? Bastante, bastante. Yo lo que quiero es que aparezca mi nieta, que aparezca sana y salva. Eso es lo único que yo le pido a ese hombre que me entregue esa niña. Mira, ella es la mamá, ella es la madre de la filha, sí. Ella es mi hija, otra hija. Tá difícil para você? Difícil, sim. Eu todavía não consegui nada, minha filha. Alguma notícia? Não. Essa é a mãe, ela está explicando que o Daniel pediu para que ela fosse com a criança até a casa dele, que fica perto aqui, para ver uma bicicleta para a menina. Chegando lá, ele deu R$20 para que ela fosse até o mercado, comprar algumas coisas para ele, cigarro, bebida. Quando ela voltou, já não estava mais ninguém ali, nem Daniel, nem a filha dela, que continua desaparecida. Olha aí. Esse é o Daniel Luiz Ferrari. Se você viu esse homem, por favor, denuncie, ligue para o 90 da Polícia Militar, 181 da Polícia Civil. Importantíssima a participação de todos que nos assistem aqui. Inclusive, acabei de receber uma mensagem ali no nosso WhatsApp que, ó, atenção autoridades, que ela está falando assim, ó, ele tem amigos do tráfico em Rondon. Ou seja, se foi premeditado esse crime, se foi, e ele queria levar essa criança embora, ele pode ter tido ajuda de outras pessoas, sim. E essa pessoa que manda, claro que eu não vou falar o nome dela, mas manda ali pra gente e fala, ó, ele tem amigos do tráfico lá em Rondon. Então a Polícia Militar deve estar mapeando já esse local, essas regiões para onde ele pode ter ido, porque a dúvida é, para onde foi o Daniel Luiz e como está essa criança de apenas 8 anos de idade?